Os caras decidiram jogar, né, irmão? Diria que foi um dos melhores jogos do Palmeiras na Série A, talvez o melhor no Allianz Parque. 3-0 com autoridade, com vaga para 4, 5, 6-0. Ainda bem que ficou só nos 3. E ainda bem que o Vitória mascarou um pouco, maquiou a vergonha que foi o Sport hoje lá no Allianz Parque. O Vitória tomou 8-0 do Flamengo, pô. E ninguém sabe mais nem que teve jogo do Sport. Tá todo mundo sacaneando o Vitória. Mas assim, a gente tem que olhar pro nosso lado, de torcedor do esporte, é evidente. E, velho, eu até bati muito nessa tecla durante a semana. Se o Palmeiras jogar o que joga na média contra o esporte hoje, e o esporte jogar o que vem jogando nos últimos 4, 5 jogos, na lógica, o esporte não vai sofrer uma goleada. Heitor, pode acontecer uma goleada? Óbvio que pode, pô. Eu até falei, pode acontecer um 3-0, um 4-0? Óbvio. O Palmeiras tem muito mais time do que o esporte. O ataque dos caras Vitor Roque, Flaco Lopes, tem o Facundo Torres no banco, tem o Lucas Evangelista no meio campo, porra, tem no meio campo também Maurício, tem Felipe Anderson. É um time muito mais qualificado do que o Sport. E no dia que os caras estiver muito bem encaixado, vai meter uns 3-4 no Sport, no Vitória, sei lá, no Ceará. Como já aconteceu, o Palmeiras meteu 3-0 no Ceará na Copa do Brasil. Mas na Série A, o Palmeiras não tinha goleado ninguém até agora. Ninguém. O Sport foi o primeiro time a ser goleado pelo Palmeiras. Por quê? Porque o Palmeiras, na média, não joga tudo isso que jogou hoje contra o Sport. E o Sport foi muito abaixo. E assim, os erros amadores da diretoria de futebol do Sport. Cara, é bizarro, mas eu vou ter que bater nessa tecla de novo. Estamos no dia 26 de agosto e não temos no elenco inteiro nenhum segundo volante. Aí, por exemplo, se Zé Lucas está num dia ruim, quem é que vai entrar para jogar com Zé Lucas? Até na própria estratégia de Daniel Paulista, pô, eu posso colocar aqui 3 volantes. Sei lá, Rivera, Zé Lucas e algum segundo volante ali para sair um pouco mais para jogo, para não ficar tão retrancado lá atrás, para preencher um pouco mais o meio campo. Aí vai ser Christian Rivera, Zé Lucas, um outro volante, Lucas Lima, Mateuzinho e Léo Pereira, por exemplo, para fechar um 4-4-2 num cenário hipotético. O Sport não tem. A diretoria não entregou peças para que Daniel Paulista consiga entregar uma variação tática no meio-campo. O Sport só tem primeiros volantes. É uma aberração essa gestão de futebol do Sport. Segundo, o nosso lateral esquerdo é Kevson. Não dá, velho. É limitadíssimo. Ele vai comprometer jogos, vai comprometer em lances dos adversários em gols. Infelizmente é a realidade, meu amigo. Ah, então veja só, tu tá colocando a responsabilidade da derrota em Kevson? Claro que não. É claro que ele não é o grande culpado, tá longe de ter sido o grande culpado. Mas é o que eu falo pra vocês. Enquanto a gente tiver Kevson na lateral esquerda pra substituir Cariús, imagina aí Kevson pra marcar Arrascaeta, pra marcar Bruno Henrique, pra marcar Pedro. Vai ser humilhado, como já vem sendo humilhado. Ele foi humilhado pelo sub-20 do São Paulo, Henrique Carmo. E Kevson tá aí, na titularidade. É uma vergonha. É uma vergonha, é uma verdadeira uma piada. Aí veja só, além disso da gente não ter um lateral esquerdo, o lateral esquerdo da gente é Kevson, o reserva quem é, Heitor? Não tem, não existe. Carius está lesionado. Tá fora, aí vai passar mais um mês fora dos gramados. Aderlan e Matheus Alexandre na lateral direita, beleza. Não temos o segundo volante e centroavante. Pablo e Colo Ramírez. É a limitação do grupo, meu patrão. Atêncio tá indo embora. Aí você olha pro banco, você tem Johan para entrar no lugar de Lucas Lima. Meu Deus do céu, porra. Ah, então vamos supor que até se fosse um ponta. Beleza. Aí você não tem um ponta para entrar de qualidade. Você tem que arriscar no Romário para ver se ele vai estar no bom dia. E Barleta que tem a sua certa qualidade sim. Mas se alguém se lesionar, um Matheus se lesionar ou ficar suspenso, você reduz ainda mais o banco, as alternativas para buscar pontos na Série A com o desenrolar dos jogos. É bem simples. Essa gestão do esporte é amadora, é incompetente. Em contrapartida, mais uma vez, eu acho que a gente tem que dar mérito para os caras também. O Palmeiras fez um grande jogo e mereceu demais fazer 3-0 com autoridade, sem dar margem nenhuma para dúvida. O Palmeiras massacrou o Sport. Do primeiro ao último minuto, o Palmeiras teve, de certo modo, o controle do jogo. Até os 10 minutos era um jogo equilibrado, mas o Palmeiras tinha mais posse de bola, tinha mais presença no campo ofensivo e finalizava mais do que o Sport. O Sport chutou uma bola na barra no jogo todo aos 20 minutos do segundo tempo. Uma vergonha de atuação.
O Sport ele foi amassado pelo Palmeiras, ficou acuado e acovardado no seu campo de defesa o jogo quase que todo. Quando o Palmeiras tinha posse, o Sport ficava acuado. O Sport ele teve até mais posse de bola, sabe por quê? Porque o Sport tomou 1-0 rápido. Com 14 minutos já estava 1-0 pro Palmeiras. Fora o massacre, né? Porque com 16, 17 minutos já era para estar 3-0 pro Palmeiras. E a gente deu sorte do Palmeiras perder gols com Felipe Anderson, com Maurício, com Vitor Roque e Gabriel Vasconcelos salvar a finalização no primeiro tempo ainda de Flaco Lopes de joelho. Porque o primeiro tempo já poderia ter sido encerrado por 3-0 pelo menos pro Palmeiras. Vareio de bola, amasso. A gente não fez absolutamente nada do meio para frente. E aí, Daniel? Uma semana para treinar a equipe, para ser amassado pelo Palmeiras. Amasso, atropelo. Seu time não mostrou nenhuma boa resposta durante a partida do meio para frente. Quando tomou 1-0, não deu resposta nenhuma. Isso é um absurdo. Não dá para eu aceitar isso, sendo bem sincero. Eu não consigo aceitar como torcedor do esporte. Meu time não ter proposta ofensiva quase que nenhuma. Ou ser neutralizado em 90 minutos. Uma semana para treinar, tinha que apresentar mais. Poderia perder o jogo, 1-0, 2-0, até os 3-0. Só que assim, como é que foi construído esse 3-0? Era para ser 7, poderia ser 6, 7. Não é que foi um 3-0 com o Sport criou várias oportunidades e poderia ser um 2-2, um 3-1, 3-2. Não, pô. Foi 3-0 com vaga para 6, 7. A sorte é que depois dos 3-0, os nossos jogadores começaram a fazer cera, porque já estava uma vergonha. O Palmeiras estava atropelando, amassando, 3 para mais, tá? 3 com vaga para mais, atropelando. E aí Lucas Lima começa a cair. Gabriel Vasconcelos passou 7 minutos ali deitado. E aí eu não sei, não acho que nem foi cera exatamente, mas talvez foi um pouco também. Ele é um goleiro que gosta de fazer cera. Então, o Sport foi picotando o jogo depois do 2-0, 3-0, pra vergonha não ficar maior, pra vergonha não ficar pior. Enfim, vamos passar aqui a análise do jogo no time a time, no lance a lance, passar o panorama geral da partida e a tabela de classificação também. Antes disso, eu dando para vocês da Montenegro Cargas mais uma vez. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Primeiro, gente, o primeiro gol da partida aqui para vocês em tela, assim, até nesse momento aqui, até o minuto 13, 14 do primeiro tempo, era um jogo equilibrado, e mais uma vez o Palmeiras melhor. Só que o gol ele sai no detalhe, né? A jogada é construída por dentro do campo, e aí o Ramon Menezes ele sai para dar o bote, e ele chuta a bola, ele consegue meio que dar aquele desarme inicial, tenta dar espanada na bola. Só que a espanada que ele dá, a bola pega no joelho de Maurício e sobra para Vitor Roque. E Vitor Roque já dá um passe sensacional para Flaco Lopes de primeira, 1-0 para o Palmeiras. E aí é o tal negócio. Qualquer vacilo que você der para o Palmeiras, tu vai tomar tromba. Por quê? Tem que ser um jogo quase de erro zero. Naquele desencaixe da marcação, num bate e rebate que o Sport deu azar naquele lance, a bola sobra para Vitor Roque já, balãozinho, Flaco Lopes 1-0. Kevson não conseguiu fazer bem a cobertura na saída de Ramon Menezes, que gerou o desencaixe. E Rafael Thierry, o idoso de 34 anos, com todo respeito a ele, não aguenta, a gente, a intensidade de uma Série A+. Contra Palmeiras, Flamengo, não aguenta. A disparidade física é absurda. O Palmeiras ganhou na imposição técnica, na imposição física e na imposição tática, nos 3 principais elementos no futebol. E o quarto principal, mental. Até o 0-0 ali, o Palmeiras até melhor, o Sport estava sustentando. O Sport toma 1-0, desabou. O Palmeiras, depois de 2, 3 minutos, criou 3 chances claras para fazer o 2-0, logo depois de 3 minutos, aos 15, aos 16 e aos 17. O time afundou mentalmente. Mas depois o Sport começa a se reerguer durante a partida, né? Não tomou o 2-0, quase tomou, mas conseguiu ali sustentar o 1-0 por causa de Gabriel Vasconcelos e por causa dos deméritos das finalizações dos jogadores do Palmeiras. E aí, beleza, sustentou 1-0. E aí o Sport foi se reerguendo na partida, foi se levantando. Tava nocauteado praticamente, ficou grog, zonzo, mas se reergueu. Quando se reergueu,
Termina o primeiro tempo, beleza. Vem o segundo tempo, e aí mais uma vez, Palmeiras em cima, melhor. O Sport até que conseguiu sustentar o jogo do Palmeiras na média, da metade para o final do primeiro tempo, mas o 1-0 estava muito magro, estava muito no lucro para o Sport. E a sensação clara para todo mundo é, quando o Sport tomar o segundo gol, se ele tomar o segundo gol rápido, ele vai tomar o terceiro em sequência e talvez o quarto também. Tava muito claro o enredo de um jogo assim. Não tinha perspectiva nenhuma do Sport empatar o jogo no segundo tempo, zero. Pela bola ridícula que jogou e pelo grande jogo que o Palmeiras estava fazendo. Cara, talvez foi o melhor jogo do Palmeiras na Série A. Jogaram muito, pô. Ah, então você falou que não seria goleado. Pelo que o Palmeiras vem apresentando, o Palmeiras não joga tudo isso, não corre tudo isso, não se impõe taticamente e fisicamente tanto quanto se impôs ontem contra o Sport. Os caras jogaram muita bola, pô. E normalmente o Palmeiras não joga tanta bola assim. Enfim, complementando aqui o segundo gol do Palmeiras, vem na jogada em cima de Kevson na lateral direita do campo, na ponta direita no campo ofensivo do Palmeiras, lateral esquerda defensiva do Sport, cruzamento em cima de Matheus Alexandre, que não fez um péssimo jogo não, mas falhou no lance capital, que foi no gol de Flaco Lopes. O Matheus Alexandre não conseguiu ganhar o duelo aqui por cima, e Flaco Lopes conseguiu se apoiar bem, cabecear. O Gabriel Vasconcelos ainda dá um tapa na bola, mas a bola já tinha entrado. 2-0 Palmeiras, merecido e estava até barato. E assim, mais uma vez, até o 2-0, antes do 2-0, o Sport, ele, de certo modo, sustentava razoavelmente bem. Era aquele razoavelmente bem que quando o Palmeiras chegasse um pouquinho com mais qualidade, faria o 2-0, mas estava sustentando de certo modo. Só que quando toma o 2-0, o 3-0 vem logo em sequência. 1 minuto e meio depois de sofrer o 2-0. É um time que se abala psicologicamente muito rápido e sente muito gol. E o Palmeiras, como um time grande que é jogando no Allianz Parque, vai se impor muito na partida, vai sentir o Sport acuado, com medo, amedrontado, vai pressionar para matar logo o jogo. E fez isso muito rápido. Jogada e saída na cobrança de escanteio, sai um cruzamento na grande área e o desvio de cabeça de Gustavo Gomes para fazer o 3-0. 2 gols de Flaco, 1 gol de Gustavo Gomes, 3-0 Palmeiras, fora o vareio de bola, 22-10 em finalizações, 8-1 em chutes na barra. E é isso, Palmeiras venceu com muita autoridade, nesse momento é o segundo colocado com 42 pontos em 19 jogos, ultrapassou o Cruzeiro. E o Sport continua na lanterna, uma rodada que todos que brigam para não cair, perderam, todos. Do 15º ao 20º, todos perderam. E alguns foram até massacrados. Caso do Vitória, isso é um papo para depois. O Inter perdeu, o Atlético Mineiro também perdeu, tá? Bom, é aquele calvário da zona do rebaixamento, da morte do paciente em estágio terminal, que é só questão de tempo para ele morrer, e todo mundo já sabe o que deve acontecer no final do campeonato, que é o Sport rebaixado para a Série B, infelizmente. Agora é o Vasco na Ilha do Retiro. Tem que vencer de todo jeito. Para pelo menos a gente ficar já com 13 pontos, encostar no Fortaleza e já encostar na Chapecoense, né? Pô, então, mas a Chapecoense tá nem jogando isso aí. É a Chapecoense de 2021, o pior time da história de pontos corridos. Pra gente não passar esse risco aí e essa vergonha de ser o pior time da era de pontos corridos na Série A. Bom, então o que é que funcionou hoje no jogo? Nada. Nem a marcação-pressão, nem o recuo dos blocos médio-baixo, bloco baixo. O Sport foi amassado o jogo todo. A bola parada do Sport tem uma nulidade. Até comentar isso aqui na live e é verdade. Qualquer bola parada para o Sport, você já sabe, não vai dar em nada essa merda aí. Parece que o time não é bem treinado. Parece que as cobranças de falta não surtem efeito nunca. Nem de falta, nem de escanteio. Teve escanteio, não vai ter gol. Teve falta próximo da grande área, não tem chance nenhuma de rolar um golzinho. Infelizmente. E isso é treinamento. Isso é trabalho do treinador. E aí a crítica para Daniel Paulista. Mas assim, o jogo de hoje como um todo, eu critiquei a escalação, eu não colocaria as peças que ele colocou no esquema tático que ele pôs, mas, velho, é aquela sensação de impotência mesmo. O Palmeiras foi muito superior, tem um time muito melhor, jogou no Allianz Parque, então nesse vídeo em específico do pós-jogo eu não vou detonar muito Daniel Paulista não. É mais para detonar Yuri Romão, a gestão de futebol, pelo elenco montado e até mesmo nessa janela, porque era para ter mais peças para Daniel Paulista trabalhar a equipe. E é isso, cara, assim. De resto, tem que falar mais, né? 3-0 categórico. Bom, agora é focar em tentar vencer o Vasco, né? Tem que ganhar. Vai? Acho que não. Mesmo sendo na ilha. Até o próprio clima do próximo jogo nem vai ter mais, né? Porque, porra, perdeu de 3-0. Qual é o ânimo que o torcedor vai pra Ilha do Retiro pra assistir esse jogo? Ânimo e tal para lotar a ilha? Pelo amor de Deus, pô.
Não tem ânimo nenhum, né? Ah, então se ganhar, ficar 6 pontos do 16º. Ó, com 2 jogos a menos. Contra o Flamengo desses 2 jogos a menos. Meu patrão, pelo amor de Deus, né? Bom, rapaziada, é isso. Abraço pra todos vocês. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificações também. Tamo junto.